Bom, vamos falar um pouquinho sobre procedimentos de acesso. Tem algumas ações prévias antes de você entrar com o projeto numa concessionária. Então, uma delas é a solicitação de um AVT. AVT significa Atestado de Viabilidade Técnica. Nos casos das concessionárias que adotam esse procedimento, você precisa solicitar por meio de um formulário padrão que você pode achar no site da sua concessionária, e você preenche os dados e você dá entrada e você aguarda retorno. Esse retorno vai dizer o quê? Vai dizer qual é a viabilidade técnica de conexão de uma certa carga que você está pretendendo conectar naquele trecho. Normalmente, o principal resultado é se a rede existente vai suportar aquela carga ou não, ou seja, se vai ter necessidade de reforma, de reforço naquela rede ou não. Se houver necessidade, esses custos são compartilhados com o seu cliente. Então, entre de entrada nesse documento antes do projeto. Você pode ter já até uma prévia da demanda, você precisa ter uma prévia, mas você precisa ter uma noção bem cedo nas fases do projeto sobre se vai haver necessidade, até porque o prazo desse tipo de obra de reforço é muito longo e o cliente precisa se programar financeiramente também. Então, o AVT é um requisito fundamental, é um procedimento prévio de projeto para você poder dar início às suas atividades. Vou te mostrar aqui, por exemplo, a norma da Enel. Olha só, aqui tem uma seção específica para isso, solicitação de atestado de viabilidade técnica. A Enel pode realizar estudo de viabilidade técnica, independente da potência e da demanda contratada a ser conectada, ficando a UC, ou seja, a unidade consumidora do cliente, passível de participação financeira em caso de necessidade de obras no sistema elétrico. Interessante notar que esse documento tem validade de 6 meses. Então, se você pedir um AVT, por algum motivo não deu entrada no projeto após 6 meses, esse documento, esse estudo, essa viabilidade técnica não se mantém, não se sustenta além de 6 meses. E aí você tem alguns critérios aqui, por exemplo, se for capital, até 300 kVA, você não precisa de AVT. Se for interior, até 150 kVA, você não precisa de AVT. Mas se você tem, por exemplo, uma subestação no interior de 225 kVA, você vai ter que pedir um AVT. No caso da CEMIG também, ele mostra claramente que é possível ser feita a análise, uma eventual necessidade de extensão, modificação de rede, com análise de viabilidade técnica e comercial, podendo haver custos ao interessado. Então, lembre-se de dar entrada nessa consulta antes mesmo de iniciar, antes de levar o seu projeto lá para a concessionária. Procure o formulário padrão, preencha o formulário e dê entrada nesse formulário na concessionária para ter acesso a essas informações. Depois que você tem um AVT, você vai entrar com o processo de aprovação de projeto. Aí sim, você entra com o seu projeto completo lá na concessionária. Se você fez um AVT, você anexa o AVT a esse projeto e dá entrada novamente. Dá entrada no projeto juntamente com um dos documentos anexos, que é o próprio AVT que você conseguiu na própria concessionária de energia.